Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos ao 14º dia do tempo quaresmal e hoje a liturgia nos traz um alerta. Vem falar da realidade céu e inferno. Mas a nossa geração parece não se lembrar muito disso. Nós vivemos hoje como se a única realidade que existisse fosse o céu. Vivemos numa época em que é muito difundido um atributo de Deus que é a misericórdia. Muito se fala que Deus é misericórdia, que Deus é amor, que Deus é bondade. E por termos ouvido tanto falar desta realidade e tão pouco de inferno, nós passamos a acreditar que nós podemos fazer tudo o que nós quisermos e Deus irá nos perdoar porque Ele é rico em misericórdia. De fato, Deus é rico em misericórdia. Deus, de fato, é bom. Deus, de fato, é amor. Mas, por ter esses atributos, não quer dizer que nós podemos fazer o que quisermos, que Deus vai passar a mão na nossa cabeça, vai ficar tudo certo e nós iremos para o céu. Apesar de Deus ser bom e rico em misericórdia, as portas do inferno não se fecharam. Lá ainda estão os demônios que foram retirados do céu, expulsos do céu por São Miguel Arcanjo, eles ainda estão lá. E aqueles que seguem as más inclinações, aqueles que são sugestionáveis e aceitam as sugestões do maligno, vão descer para lá. Por isso, cuidado. Na palavra de Deus você pode encontrar várias passagens aonde é relatado a realidade do inferno, daqueles que são filhos das trevas e que serão lançados no fogo eterno e que lá haverá choro, ranger de dentes. Existem várias. Mas a que a liturgia nos traz hoje é a situação do Lázaro e do homem rico, que era um banqueteador, era um homem que fazia muitas festas, era um homem que se divertia muito, enquanto Lázaro vivia à míngua. Os dois morrem, Lázaro vai para o céu, o rico é sepultado e vai para o inferno. E lá, do outro lado, ele consegue avistar Lázaro e começa a pedir para que Lázaro molhe a pontinha do dedo para lhe refrescar a língua, porque ele está em sofrimento. A palavra relata que há um abismo que separa o céu do inferno, de modo que um não pode ir para o lado do outro. E vai dizer a este homem que ele teve tudo enquanto estava aqui nessa terra. Ele teve o melhor da terra. E Lázaro só dor e sofrimento. Era lambido pelos cachorros as suas feridas, né? Então, a Lázaro aqui na terra foi negado tudo. Ao rico, ele teve tudo. E aí, a palavra vai dizer que agora Lázaro é consolado, enquanto o rico está lá do outro lado, sofrendo e rangendo os dentes. O rico ainda pede então para que Lázaro ressuscite e volte à terra para avisar aos seus 5 irmãos da realidade do inferno, mas isso também não é permitido. Quando ele pede isso, a resposta que ele obtém é que seus irmãos precisam acreditar nos profetas, naqueles que anunciam a verdade, naqueles que falam de Deus. E ele insiste dizendo, não, mas se um morto ressuscitar e for lá, eles vão acreditar. E aí a realidade que a própria palavra diz é que nem que um morto ressuscite, eles acreditarão. E de fato essa é uma palavra que se cumpre, porque quando Jesus ressuscitou o seu amigo que havia morrido, Lázaro também, né? Quando Jesus ressuscita o seu amigo, as pessoas que o perseguiam quiseram matar Lázaro para abafar a ressurreição de Lázaro, para que as pessoas não acreditassem em Jesus. O próprio Jesus, quando ressuscita, tentam abafar essa realidade.
Então, para aqueles que têm o coração empedernido, para aqueles que não querem crer, ainda que vejam alguém que ressuscitou dos mortos, vai acreditar, vai continuar sem crer. Mas aqui, queridos, uma coisa que é importante ser dito, o rico, ele não foi parar no inferno por ser rico. Ser rico é um dom de Deus, é uma graça que Deus concede, que vem a partir do fruto do teu suor, do teu trabalho, da tua inteligência. Não é pecado ser rico. O pecado está em colocar o seu amor na riqueza, colocar o seu coração no dinheiro, porque, como diz a palavra, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Este homem rico, o problema dele é que ele em nenhum momento se voltou para Deus. Em nenhum momento ele se preocupou em fazer o bem. Ele se preocupou em ajudar Lázaro, que estava ali na calçada, passando necessidade. Ele só se banqueteava com os seus amigos. Ele só colocava o seu coração nos bens que ele tinha, sem se preocupar com o dia de amanhã. Veja, quando Deus nos concede a graça de ter uma condição financeira melhor, nós precisamos lembrar que tudo é graça de Deus. Que nós, os bens que nós temos, é graça de Deus e precisa ser usado para promover o bem. Não posso usar os dons que Deus me dá, a graça que Deus me dá, o dinheiro que Deus me dá, apenas para o meu egoísmo, para o meu proveito próprio e para viver a vida como se não houvesse amanhã, apenas satisfazendo as minhas paixões. Porque viver assim é viver apartado de Deus, longe da realidade de céu. Você não está se importando para onde você vai. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com os bens que nós temos e aonde nós estamos colocando o nosso coração. A palavra de Deus hoje também, na primeira leitura, o profeta Jeremias vai fazer justamente essa denúncia. Ele vai dizer: maldito o homem que faz consistir sua força na sua própria carne. Maldito o homem que confia em outro homem. E aqui, maldito o homem que confia em outro homem, não é confiar em outra pessoa, literalmente, que a palavra está querendo dizer, mas é tirar a sua fé e a sua confiança de Deus para confiar em si, para confiar no poder humano, para confiar nas riquezas, para confiar nos prazeres, porque em um segundo nós podemos perder tudo. Essa leitura de hoje do profeta Jeremias, ela é perfeita. Recomendo muito que você leia, que você medite nesta palavra. Eu vou deixar a referência dela aqui para você depois poder ler, estudar. A palavra continua dizendo assim, olha: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Este nunca deixará de dar frutos. Nós não podemos confiar em nós mesmos, em nossas forças. Nós somos falhos, só Deus é perfeito. É em Deus que deve residir a nossa esperança, a nossa força, o nosso refúgio tem que estar alicerçado em Deus. A palavra continua dizendo: em tudo é enganador o coração. E é verdade. Nós nos iludimos com tanta facilidade. Mas Deus conhece o coração e ele prova os sentimentos do nosso coração. E por prescrutar o nosso coração e saber tudo de nós, ele dá a cada um conforme as suas obras. Então, queridos, é feliz quem a Deus se confia, como já diz o Salmo 1. É em Deus que nós devemos colocar a nossa confiança e não ficarmos cegos pelo ter, pelo ser, pelo poder, como nós vimos a tentação que Jesus passou no deserto. Fiquemos alertas. Você não quer ir para o inferno, então mude a sua atitude. Veja que terreno você está cultivando para ver depois para onde você vai. Peçamos a graça de Deus para que o nosso coração se desvencilhe daquilo que é terreno e nossos olhos se voltem para o que é do céu.